Olá! A análise que a gente traz hoje mergulha em uma ideia bem forte do texto Em Defesa do Movimento, do Moacir Curbani, que está no livro Prosperidade Reprimida. A tese dele é que o Brasil é sufocado não por desastres naturais, mas por duas condições criadas aqui dentro mesmo. Duas síndromes que, na visão do autor, causam mais estrago do que qualquer furacão ou terremoto que se possa imaginar. Parece uma afirmação e tanto, né? Um país que felizmente não tem grandes desastres naturais como terremotos devastadores ou furacões, mas que mesmo assim sofre com calamidades, e calamidades autoimpostas. O que poderia ser tão destrutivo assim? Bom, essa é a ideia central da análise, e é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então, essas calamidades são apresentadas como duas síndromes. Elas não aparecem no Jornal da Noite com um alerta piscando como um furacão se aproximando, mas os danos que elas causam são profundos e duradouros, sabe? Vão minando o potencial do país em silêncio, por baixo dos panos. E aqui estão as protagonistas da nossa história. A primeira é a SFM, a Síndrome da Falta de Memória. É basicamente a incapacidade crônica do Estado de aprender com o próprio passado, tanto com os erros quanto com os acertos. A segunda é a SVF, a Síndrome da Visão Fiscalista. Essa é aquela visão de quem olha para os impostos e só consegue enxergar uma coisa: arrecadação. Ignora completamente o potencial que eles têm para impulsionar o desenvolvimento. E a mistura dessas duas, como a gente vai ver, é uma combinação perigosíssima. Vamos olhar de perto para a primeira, a Síndrome da Falta de Memória. Pensa só o que acontece quando um país inteiro parece que sofre de amnésia, que esquece as próprias lições que aprendeu a duras penas. O resultado é a estagnação. E essa estagnação bate em cheio justamente nos pequenos negócios, que são a verdadeira espinha dorsal de qualquer economia. E esse ciclo trágico fica muito claro no exemplo histórico. Lá nos anos 80, o ministro Hélio Beltrão trouxe ideias brilhantes para desburocratizar e destravar o potencial das pequenas empresas. Mas depois que ele morreu, foi como se o país tivesse apertado um botão de reset. As soluções dele foram esquecidas, enterradas. Anos depois, o governo estava lá, cometendo os mesmos velhos erros como se nada tivesse sido aprendido. E no coração do pensamento do Beltrão tinha uma ideia que parece simples, mas que é revolucionária. Desiguais têm que ser tratados como desiguais. O que ele queria dizer com isso? Que não dá para colocar uma pequena empresa que está lutando para sobreviver sob o peso das mesmas regras e dos mesmos impostos de uma corporação gigante. Para ela poder crescer, ela precisa de um tratamento diferenciado. Simples assim. Agora, vamos para a segunda síndrome, a SVF, a da visão fiscalista. Se a primeira era sobre esquecer, essa aqui é sobre não conseguir enxergar direito. É uma visão de túnel, sabe? Tão focada em arrecadar dinheiro que acaba prejudicando a própria economia, que no fim das contas gera essa arrecadação. Para a gente entender o estrago que a SVF faz, a análise usa uma analogia que é, olha, perfeita. Pensa na economia como se fosse o nosso sistema vascular. O dinheiro é o sangue que circula por todo o corpo. E a pequena empresa? Ela é o coração, a bomba que faz esse sangue chegar em todos os lugares. Se o coração não for bem cuidado, o corpo inteiro adoece. E quando a gente coloca as duas visões lado a lado, o contraste fica gritante. De um lado, essa visão fiscalista, rígida, cega, que trata todo mundo igual e que vença o mais forte. Do outro, uma visão desenvolvimentista, que é estratégica, que usa os tributos de forma inteligente, que entende que cuidar do coração, ou seja, das pequenas empresas, é a única forma de fazer o sangue da economia circular e nutrir todo mundo. O caso do programa Refis 2 é um exemplo concreto e doloroso disso. A gente está falando de mais de 200 mil empresas, a maioria pequena, endividadas. E a grande ironia da história é que, se a própria Constituição fosse cumprida desde o começo, com aquele tratamento diferenciado que o Beltrão defendia, a maior parte dessas dívidas talvez nem existisse. Mas, na mentalidade da SVF, o problema não é a política que adoece o coração. O problema é o coração que ficou doente. Bom, até agora a gente falou das síndromes de um jeito mais abstrato. Mas qual é o impacto disso na vida real, na pele de uma pessoa de verdade? Porque a burocracia não é só papel e regra, não. Ela tem um custo humano e, muitas vezes, um custo devastador. Então, a gente chega na pergunta crucial: o que acontece quando a falta de memória do Estado se junta com essa visão míope dos técnicos? A resposta, infelizmente, vem na forma de uma história trágica. A história de um homem chamado Edson Martins.
Então, conheçam o Edson Martins, um pequeno empresário que, mesmo no momento mais difícil da vida dele, com a empresa falindo, teve uma prioridade absoluta: honrar o compromisso com os funcionários e pagar todo mundo. Um cidadão responsável que fez a coisa certa na pior hora possível. Anos se passam, o Edson reconstrói a vida. Até que um dia, um acidente de trânsito bobo o leva a uma delegacia. E é ali que o sistema mostra a sua memória seletiva. Ele esquece que a dívida tributária da antiga empresa já tinha prescrito há muito tempo, mas se lembra perfeitamente de um mandado de prisão antigo. Um mandado que não deveria mais valer nada, mas que é reativado na hora. O resultado é um pesadelo. Por uma dívida de imposto antiga de uma empresa que nem existia mais, um homem que priorizou seus funcionários é preso. E não em qualquer lugar. Ele passa 28 dias numa cela com criminosos condenados por crimes violentos. A desproporção disso tudo é brutal, é assustadora. E a consequência mais profunda é esta. A dívida financeira, ele está pagando. Mas a dívida emocional, o trauma de ter passado por aquela prisão injusta e aterrorizante, essa é impagável. É essa memória que assombra ele todas as noites. A história do Edson é devastadora, mas a análise não para só no diagnóstico do problema. Ela também aponta para uma solução, para um antídoto contra essas síndromes. E o caminho é bem claro e direto. Primeiro passo, curar essa amnésia do Estado. Estudar o que já deu certo no passado, como as ideias do Hélio Beltrão, e aplicar de novo. E o segundo passo, superar a visão míope. Parar de enxergar as pequenas empresas como só mais um número na planilha de arrecadação e começar a tratá-las como elas realmente são, o coração vital da economia que precisa de cuidado para poder bater forte. E no fim, a reflexão que fica é esta. O pesadelo que o Edson viveu foi um caso isolado, um erro pontual do sistema, ou será que a história dele é, na verdade, a face humana e trágica de um sistema que, ao combinar a falta de memória com miopia, continua a sufocar a prosperidade de milhões de pessoas? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro do país.